Legal. A gente vai continuar trabalhando com Scratch com vocês, né? Que a gente começou na aula passada. Mas eu não sei, não lembro se as duas estavam aqui, se Letícia e Rita estavam. Eu lembro que Rita estava e teve que sair num pedaço da aula. E Letícia eu não lembro. Mas, de qualquer forma, a gente vai fazer uma breve revisão aqui com vocês. Caso alguma coisa não tenha ficado muito bem entendida, né? Então, a gente vai fazer essa revisão e eu peço que, se vocês tiverem dúvidas ao redor dessa revisão, ao longo, né, na verdade, tirem as dúvidas de vocês para que vocês saiam sem nenhuma dúvida e saiam realmente conseguindo implementar as animaçõezinhas lá no Scratch, certo? Mas antes da gente começar, eu vou propor que a gente faça uma atividade, é um joguinho, é bem legal. Seria legal se tivessem mais meninas, né, participando, porque é tipo uma competiçãozinha, mas, enfim, é bem legal de vocês participarem e vocês só precisam acessar um link que eu vou mandar aqui e que aí vocês vão conseguir participar do joguinho. Espera aí. Vocês podem acessar esse link aí no celular de vocês. Daria para baixar o aplicativo também, mas eu acho que dá muito trabalho. Então, melhor só acessar esse link. E vocês vão colocar em PIN o número que eu vou mostrar aqui na tela. Vocês estão conseguindo acessar? Me deem um feedback, por favor. Ó, a Rita, ela saiu agora. Eu vi que ela saiu. E aí, vocês acham que faz sentido, tipo, a gente conseguir fazer o jogo só com uma? Não faz muito, né? Ou a gente faz mesmo assim? Faz que dá pra ela revisar, né? Tá. Pronto, Letícia, você só precisa colocar seu nome, né? Bota esse PIN aqui, que tem aqui em cima, 958-1360. Acho que Maria Rita voltou. Ela voltou. Voltou. Vocês acessam esse link que eu mandei aí. Não sei se Rita conseguiu pegar o link, eu vou mandar de novo. Consegui, não. Conseguiu, não? Eu mandei de novo. É só acessar esse link e ele vai pedir um PIN. Aí, em PIN, você escreve isso aqui e coloca seu nome. Quando vocês colocarem o nome de vocês, vai aparecer na tela. Vou botar o meu só por teste, assim. Só para vocês verem. Eu coloquei, aí apareceu aí. Teste. Coloquem o nome de vocês. Só botar o número do PIN e o nome de vocês. Botei no chat o número, se vocês quiserem copiar e colar. Pronto, Letícia já entrou. Falta só Rita. Tá dando certo aí, Rita? Pronto. Não sei se vocês já jogaram o Kahoot antes, mas ele é um joguinho de perguntas e respostas que faz uma competiçãozinha entre as pessoas que estão jogando. Então, como funciona? Quando eu apertar aqui iniciar, vai aparecer uma pergunta aqui na minha tela. Então, vocês têm que olhar aqui na minha tela. E depois vocês vão poder, no celular de vocês, apertar a opção que condiz com a resposta correta, certo? Então, vamos lá começar. Lembrem que vocês têm que ver a pergunta aqui e as alternativas, e vocês só vão responder com a corzinha correspondente, certo? Então, vamos lá. O que é o Scratch? Vocês veem as respostas e marcam com a corzinha correspondente.
Só teve uma resposta. Será que tá muito rápido, meninas? Vocês acham que tá muito rápido? Se vocês quiserem, eu aumento o tempo mais um pouquinho. Aumenta o tempo, tá muito rápido. Então, peraí, deixa eu parar de compartilhar aqui e a gente vai fazer de novo isso aqui. Aí vocês conseguem ler melhor. Mas vocês vão ter que entrar de novo, tá? Peraí. Pronto, vocês vão entrar de novo no link e agora vai aparecer outro PIN para vocês. Que agora eu deixei com um tempo maior. Que aí vocês conseguem acompanhar melhor. Ó, vou escrever o PIN aqui no chat para vocês também. Pelo menos vocês já viram como funciona, né? E aí, na pontuação do jogo, conta quem responder certo e mais rápido. Então, se vocês duas responderem certo, a que responder mais rápido vai ficar na frente. Pronto, podem entrar aí. É o mesmo link. Isso, no mesmo link. Vocês só vão mudar o PIN do jogo. Só dar uma atualizada lá na página e aí colocar esse novo PIN. E aí, Rita, conseguiu acessar? Se não conseguir, pode falar aqui que a gente ajuda. Pronto. Vou iniciar, hein, meninas? Agora eu deixei 1 minuto por resposta, então vocês têm bastante tempo aí para ler com calma. Vamos lá, de novo. O que é o Scratch? Podem ler e responder ainda de vocês. Pronto, uma de vocês acertou e uma de vocês errou. Por que a vermelhinha está errada? Porque a primeira diz que é uma linguagem de programação em texto para criar jogos e animações. O Scratch realmente cria jogos e animações, mas com programação em blocos. Então, por isso, a resposta azul é a correta, certo? Vamos lá para a próxima. Preste atenção aqui. Sobre estruturas sequenciais, verdadeiro ou falso? Vocês têm que dizer se essa afirmação é verdadeira ou falsa. Vamos lá, as duas apertaram que era verdadeiro, mas por que não é verdadeiro? Porque, na verdade, uma estrutura sequencial é um conjunto de instruções que vão ser executadas na ordem que elas foram escritas. Então, por isso tem o nome de sequencial. Elas não são executadas aleatoriamente, né? Aleatoriamente não importa a ordem que elas vão seguir. Mas as estruturas sequenciais, elas têm esse nome justamente porque na ordem que o programador escrever aquelas instruções, elas vão ser executadas de forma lógica
de acordo com a ordem que elas foram escritas. Então, se eu mandar meu bonequinho, sei lá, andar para frente, virar à direita e depois virar à esquerda. Se isso for uma estrutura sequencial, ele vai executar isso nessa ordem. Anda para frente, vira para a direita, depois vira para a esquerda. Se fosse aleatório, ele poderia começar virando, começar andando para frente. Então, por isso essa resposta é falsa, certo? Vamos lá para a próxima. Também é verdadeiro ou falso? O algoritmo é uma sequência de instruções para a execução de uma tarefa. E é isso, é verdadeiro ou falso? Isso aí, muito bem. As duas acertaram, as duas estavam aqui prestando atenção nas outras aulas. É isso aí mesmo. Outra de verdadeiro ou falso, hein? No Scratch, nós não podemos iniciar uma ação por meio de uma tecla do nosso teclado. A gente não pode fazer isso. Apertar uma tecla para executar um comando. Isso é verdadeiro ou falso? Eu coloquei isso, é meio que uma pegadinha mesmo, porque no Scratch a gente pode iniciar uma ação por meio de uma tecla, né? Então, botei esse não aí grifado, era para ver se vocês iam sacar. Mas a gente pode sim fazer isso, né? A gente consegue determinar, por exemplo, que o nosso personagem ande se a gente apertar uma seta, ou a tecla espaço, um número, uma letra. Qualquer tecla do nosso teclado pode ser acionada para executar qualquer ação no Scratch. Eu vou mostrar isso mais à frente para vocês. A gente vai fazer um exemplo de revisão, mas só para vocês já ficarem sabendo. Aí, vocês estão bem perto, hein? Quase empatadas. Vamos lá para a próxima. No Scratch, o que a gente deve fazer para que o nosso personagem apresente a ideia de animação? Então, para que ele se mexa, ele apresente essa ideia de animação. O que a gente precisa fazer? Qual dessas alternativas? Essa metade do tempo, hein? Uma respondeu mudar a fantasia e a outra adicionar um GIF animado. No Scratch a gente não tem como adicionar um GIF animado, mas a gente consegue animar o nosso personagem. Como a gente faz isso? A gente tem lá o personagem, por exemplo, a gente usou a menininha, né, na última aula, que era a Abby, eu acho o nome dela. Então, toda vez que a Abby mudava de fantasia, ela fazia um novo movimento. As fantasias no Scratch são os diferentes desenhos que o mesmo personagem tem. Então, se um personagem tem desenhos diferentes em posições diferentes, isso dá a ideia de que ele está andando ou que ele está fazendo posições diferentes, que ele está animado, né? Então, quem respondeu aí mudar a fantasia está correto. E terminou, era só isso. A gente não tem terceiro lugar, porque era um jogo de duas pessoas. A Rita ficou em segundo e parabéns, Letícia. Que acertou aí 3 das 5. Mas o importante desse joguinho era mais fazer com que vocês interagissem mesmo assim, né? Fizessem uma coisa divertida. E que vocês lembrassem de alguns conceitos, certo? E aí, vocês gostaram? O que vocês acharam? Vão contando aí, podem falar no chat, eu abro o microfone enquanto eu abro aqui o nosso exemplo. Rita gostou. E você, Letícia, gostou também? Pois ótimo. Na próxima aula a gente pode trazer mais joguinhos assim também, essas competições. Seria bem mais legal se viessem mais alunos, né? Mas infelizmente nessa turma não são todas que estão entrando. Mas não tem problema, se já foi divertido para vocês, é o que importa. Que bom que vocês gostaram. Então vamos lá. Hoje a gente vai trazer o Scratch de novo, mas antes da gente apresentar novas funções para vocês, a gente vai apresentar uma revisãozinha daquilo que já foi dado. Deixa eu só abrir aqui o meu roteiro para conseguir seguir com vocês. Certo. Então, a gente vai dar uma pequena revisão para vocês de como criar um programa, do que a gente pode fazer.
Para que vocês lembrem mesmo, né? Não sei se todas vocês conseguiram finalizar atividades que a gente passou na aula passada, mas de qualquer forma, vamos aqui apresentar essa revisão para vocês lembrarem. Então, vocês estão vendo aqui, né? Eu estou no site do Scratch. Eu já fiz login com a minha conta, mas se eu não tivesse feito, então, vocês podem ver aqui. Isso aqui é a página inicial, né? Quando vocês entram no site. Lembrando que, para vocês verem ela assim, se vocês estão acessando pelo computador, vocês precisam colocar na versão para computador no celular de vocês, né? Vocês precisam acionar essa versão para computador. Se vocês não lembrarem, a gente mostra, só vocês falarem aí no chat, mas é importante que vocês ativem a versão para computador. Então, aqui vocês podem, como vocês já fizeram a conta na aula passada, vocês podem só vir aqui entrar, colocar o nome de usuário de vocês e a senha. E vamos lá entrar. Minha senha é fraca, né? Como vocês puderam ver, eu preciso botar uma senha melhor. Mas, enfim, aqui é a página inicial do Scratch. Aqui, em minhas criações, vocês podem ver o que vocês já construíram na aula passada, mas hoje a gente vai construir outro. Se vocês quiserem ir fazendo aí, enquanto eu vou fazendo aqui, tudo bem. Vocês podem ir acompanhando fazendo, o importante é que vocês entendam. Então, se vocês quiserem, se vocês acham que vocês entendem melhor replicando, vocês replicam. Se vocês acham que vocês entendem melhor só prestando atenção, vocês só prestam atenção, tá bom? Isso aí vai de cada um. Então, vamos criar um novo programinha. A gente vai vir aqui em criar. E a gente vai começar a lembrar algumas funcionalidades da aula passada. Primeiro, né, é importante a gente dar um título para o nosso programa. Então, vou botar aqui aula, hoje é dia 24/5. Então, deixa eu só deixar assim, pronto. Então, aqui eu já coloquei um título e agora a gente vai mexer aqui no nosso programa. Só editar minha tela aqui, pronto. Aqui a gente está utilizando o ator, que é o gatinho, né? O personagem que é o gatinho, mas já para mostrar como a gente muda de personagem, eu já vou trocar ele aqui. A gente vai excluir esse gatinho aqui na lixeira. E eu vou adicionar um novo ator, apertando aqui, como eu tinha mostrado para vocês na aula passada, em selecionar um ator. Então, aqui eu vou vir escolher qualquer personagem que eu quiser. Vocês podem escolher o que vocês quiserem, certo? Como eu tinha preparado um scriptzinho aqui para essa aula, eu vou escolher o Ben, que é um jogador de futebol. Então, eu escolhi o Ben, vou botar ele aqui no começo da minha tela. Escolhi um personagem. Agora eu vou escolher um cenário. Como eu faço isso? Da mesma forma do personagem. Aqui eu escolho o personagem, ao lado eu escolho o cenário. Então, vou vir aqui, vou selecionar um cenário. Vamos ver um cenário legal para ele. Vamos botar o campo de futebol, né? Que ele é um jogador. Vamos botar o campo aqui. Vamos posicionar ele. E ok, aqui a gente já revisou 2 pontos da última aula, que eram trocar o personagem e trocar o cenário, ou escolher um personagem, escolher um cenário, como vocês preferirem chamar aí. E tá, vamos lá. Qual foi a primeira coisa que a gente aprendeu na última aula? Que era que a gente precisava ter um evento para indicar quando o nosso personagem ia executar uma ação. Então, nesse caso aqui, o caso mais básico que a gente viu é acionar essa ação que a gente vai fazer ele executar, né? Por meio da bandeirinha verde. Então, para isso, a gente vem em eventos e arrasta esse bloco. Quando a bandeirinha verde for clicado, alguma coisa vai acontecer. Então, vamos lá colocar o que vai acontecer quando a bandeirinha verde for clicada. Nesse caso, a gente vai dizer para o nosso personagem, né, o Ben, dizer olá por 2 segundos. Então, isso aqui a gente já relembrou aqui, né? Que isso é um evento. Então, toda vez que essa bandeira verde for clicada, a gente vai aparentar alguma coisa, né? A gente vai usar um bloco da seção de aparências, que é aquele bloco de balãozinho de palavra, no caso, dizendo olá por 2 segundos, mas eu podia botar aqui qualquer coisa. Posso botar eu sou bem. E ele vai botar, sei lá, por 3 segundos, para a gente mudar. Então, vamos lá, quando a gente clicar na bandeira verde, ele vai dizer eu sou bem por 3 segundos, e depois desses 3 segundos ele vai apagar o bloquinho de fala dele. O que mais que a gente viu na última aula? A gente viu que quando, além da gente poder acionar um controle, alguma coisa, com a bandeirinha verde, a gente também podia fazer isso com a tecla do nosso teclado. Então, nesse caso, é só a gente pegar esse bloquinho aqui, né, quando a tecla
no caso aqui é espaço, for pressionada, a gente também vai colocar uma ação. Nesse caso, a gente também pode alterar aqui qual tecla a gente está utilizando, né? Nesse caso, eu vou colocar a seta para a direita. Então, quando a seta para a direita do nosso teclado for pressionada, ele vai fazer alguma coisa. Nesse caso, a gente vai agora lembrar um pouco da categoria de movimentos, que é essa aqui, mova tantos passos. No caso, eu vou botar aqui 100 passos. O que são esses 100 passos? Quer dizer que ele vai dar 100 passos assim separadamente? Não. Outra coisa que a gente falou na última aula era que esse número de passos é, na verdade, a distância que ele vai percorrer de uma vez. Então, 10 passos, ele ia andar só um pequeno espacinho. 100 passos, ele já vai andar um pedaço maior. Então, toda vez que a tecla para a seta para a direita for pressionada, ele vai dar esse passo. Então, a gente pode ver aqui, ó, ele vai dar isso aqui. Outra funcionalidade que a gente viu na última aula era que, às vezes, a gente faz o nosso personagem andar e ele acaba ficando preso lá na borda porque a gente não tem um comando para ele voltar. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode adicionar um bloquinho de que, se ele tocar na borda, ele precisa voltar, certo? Então, nesse caso, se ele tocar na borda, ele volta. Ele nunca vai sair da cena que a gente está criando aqui, certo? Então, como uma funcionalidade extra para essa animação aqui que a gente está criando, uma coisa que a gente não viu na última aula, mas que faz total sentido a gente ver, é que vocês estão vendo que quando ele toca na borda, ele vira, mas ele fica de cabeça para baixo, né? Não é uma coisa que a gente gostaria de fazer. Então, outro bloquinho que a gente pode adicionar aqui é esse aqui, ó. Defina o estilo de rotação de esquerda para a direita. Porque o estilo de rotação que ele está tendo é fazer uma volta. Então, nessa volta, ele fica de cabeça para baixo. Mas se a gente definir que o estilo de rotação é de esquerda para a direita, ele vai espelhar e o bonequinho vai voltar, não vai ficar de cabeça para baixo. Então, é uma curiosidade, né? Uma coisa extra que a gente não viu na última aula, mas que a gente também pode estar aqui implementando. Então, vocês vão ver que agora ele bate na borda e volta no sentido certinho, certo? Já que a gente definiu esse estilo de rotação. Se a gente quisesse fazer agora isso, a mesma coisa, mas para um número de passos mais curto, né? Uma distância de passos mais curta. A gente podia vir aqui, colocar outra tecla, por exemplo, a seta para a esquerda, que ia fazer ele andar. Mas nesse caso, a gente quer que a seta para a esquerda execute passos lentos, ou seja, a gente vai colocar um número menor nesses passos, né? Então, ele vai andar de uma forma mais curtinha. Então, a gente pode replicar esse bloco aqui embaixo. Então, ele vai estar fazendo a mesma coisa. Toda vez que a gente apertar a seta para a esquerda agora, ele vai andar para frente, só que agora 10 passos. Ou seja, ele vai dar um passo mais curto. Se ele tocar na borda, ele vai voltar, ele não vai ficar travado, né? Como ele ficava quando a gente não colocava esse bloco. E como a gente colocou esse estilo de rotação da esquerda para a direita, ele vai virar normalmente, né? Ele não vai ficar de cabeça para baixo. Então, ó, eu vou apertar aqui a seta para a esquerda agora. Vocês podem ver que ele vai dar um passo bem mais curto, mas vai tocar lá e voltar. Se eu apertar a seta para a direita, ele vai dar passos bem mais compridos. E também, se tocar lá, vai voltar. Para finalizar, assim, a nossa revisão da última aula, a gente também vai adicionar aqui um evento, que agora, quando a gente clicar na tecla espaço, e a gente vai utilizar o bloco sempre, que a gente também utilizou na última aula. O que esse bloco sempre significa? Ele significa que tudo que a gente colocar dentro desse bloco vai ficar acontecendo indefinidamente, vai ficar acontecendo para sempre até que a gente pare o nosso programa. Então, a gente tinha visto isso, né, na aula passada, que o nosso gatinho ficava andando e miando para sempre quando a gente apertava a bandeirinha verde. E, nesse caso, quando a gente apertar a tecla espaço, o nosso bonequinho, né, o Ben, ele vai ficar executando alguma coisa para sempre também. Então, o que a gente vai fazer ele executar para sempre? Bom, como vocês viram, né, na aula passada, a gente pode adicionar algum som no Scratch. Então, aqui a gente vai fazer com que esse som seja tocado para sempre, toda vez que a nossa tecla espaço for pressionada.
Mas a gente não quer só que isso aconteça. A gente quer também que o nosso bonequinho apresente um movimento toda vez que esse som toque. Esse som, ele é um apito, eu acho que vocês vão conseguir ouvir. Então, vocês ouviram, né, eu acho. Se vocês não Dá pra ouviram, ouvir. pronto. Então, toda vez que a gente tocar esse apito, o nosso boneco, né, ele é um atleta, então ele vai fazer uma posição de atleta diferente. Então, a gente vai tocar esse som e vai mandar o Ben fazer o próximo movimento dele, ou seja, ir para a próxima fantasia. Então, a gente vai fazer isso e ele já vai ficar fazendo isso. Quando eu der play aqui, vocês vão ver que vai estar acontecendo muito rapidamente, por causa de um problema que a gente também tinha ensinado na última aula. Então, vamos lá. Coitado do Ben, né? Ficou louco aqui, o técnico apitando loucamente e o Ben fazendo os exercícios aqui loucamente. Isso não é legal, não fica uma animação legal nem real. Então, o que a gente pode fazer para mudar isso? A gente pode adicionar uma espera, que a gente também aprendeu na última aula. Então, para que o Ben não fique assim fazendo isso tão rapidamente, né? Como eu tinha dito para vocês na última aula, em programação as coisas acontecem de uma forma muito rápida. Então, acaba que, se a gente não colocar uma espera, vai acontecer dessa forma aqui, vai ficar acontecendo tudo muito, muito, muito rápido, e a gente vai acabar nem vendo a ação. Então, a gente pode colocar uma espera, esses dois vão acontecer simultaneamente, ou a gente podia botar uma espera dentro deles também, por exemplo. O árbitro tocou o apito, o Ben, depois de 1 segundo, trocou a posição dele, né? Porque ele ouviu o apito, trocou a posição. E depois a gente precisa colocar uma próxima espera para que o apito seja tocado novamente e o Ben também faça a próxima posição. E isso vai ficar nesse ciclo assim, né? De ficar. O árbitro toca o apito, espera um pouquinho, o Ben faz o movimento. Aí espera um pouquinho, o árbitro toca o apito e por aí vai. Então vamos colocar um espera um pouquinho maior, né? Para o pobre do Ben não ficar cansado. Então vamos lá. O árbitro tocou um apito, 1 segundo depois, o Ben troca de posição, né? Ele faz um novo movimento aí de atleta. E a cada 3 segundos isso vai se repetir. Então vamos lá, vou apertar aqui a tecla espaço. Vocês estão vendo o que ele está fazendo nesse ciclo, né? Lembrando que, para parar um programa que está preso nesse ciclo aqui de sempre, eu tenho que apertar na bandeirinha vermelha. Então é isso, né? Aqui a gente revisou como a gente pode começar o nosso programa, né? Que pode ser pela bandeirinha verde ou por qualquer tecla do nosso teclado. A gente revisou também como a gente pode dizer para o nosso personagem falar alguma coisa. Então, vem aqui no bloco de aparência e usa esse comando aqui, nesse bloco, diga tal coisa por tantos segundos, que vocês podem alterar. A gente também aprendeu, revisou, na verdade, né? Como a gente faz para o nosso personagem se mover, que é com esse bloco aqui de mova tantos passos, e aí os passos vocês podem alterar da forma que vocês preferirem, para ele dar passos mais longos ou passos mais curtos. A gente revisou também, da mesma categoria de movimento, o bloco se tocar na borda volte, para que o nosso personagem não fique preso lá na borda quando a gente fizer com que ele ande consecutivamente até chegar lá, né? Se a gente não usar esse comando, ele vai ficar preso na borda, e com esse comando ele consegue voltar. E a gente também definiu o estilo de rotação que o nosso bonequinho vai fazer quando ele tocar na borda, que é da esquerda para a direita, para que ele não volte de cabeça para baixo. Por fim, a gente revisou aqui que a gente tem o bloco sempre, né, que fica executando uma mesma ação várias vezes, para sempre mesmo, como o próprio nome diz, vai ficar executando essa ação para sempre, a mesma ação. E aqui a gente lembrou de 3 ações diferentes, que são utilizar a categoria de som para tocar alguma coisa. Então, vocês podem vir aqui em toque o som. E, no caso, o som vai ser associado ao personagem. Mas, se vocês quisessem, vocês também podiam vir aqui na aba ações e adicionar qualquer outro som disponível no Scratch. Então, era só vir aqui, selecionar um som. E aqui tem vários sons. Se vocês apertarem em cima, vocês podem ouvir. A gente lembrou também um pouquinho sobre a categoria de controle, o bloco de espera, para que o nosso programa não fique fazendo coisas muito rápido e a gente acabe não
conseguindo visualizar bem o que o nosso personagem fez. E a gente também trabalhou aqui com a troca de fantasia, que nada mais é do que fazer com que o personagem apresente movimentos diferentes. Então, esses movimentos diferentes acabam dando a ideia de animação para o nosso programa, certo? Então, isso tudo aqui foi o que a gente viu na última aula, além da troca de personagem, a troca de cenário. E lembrando que tudo que a gente fizer aqui, a gente precisa salvar. Se a gente não salvar, quando a gente entrar de novo no Scratch, a gente vai ter perdido tudo. Vocês podem vir aqui, nesse comando aqui em cima, apertar em salvar agora, e vai aparecer salvando o projeto, e vai dizer está salvo. Para eu compartilhar o meu projeto, lembrando que eu preciso ter confirmado o link que chegou no meu e-mail quando eu criar a minha conta. Então, venho aqui em compartilhar. No meu caso, eu já confirmei o link, então ele vai permitir que eu compartilhe. E aí eu posso copiar esse link aqui e mandar para quem eu quiser, e a pessoa vai poder utilizar o meu programa. Lembrando também que é legal a gente dar instruções ao nosso usuário. Então, nesse caso, eu tenho 4 coisas que eu posso fazer no meu programa, que é clicar na bandeira verde. Então, clique na bandeira verde para fazer o bem falar. Quando eu clico na bandeira verde, ele diz, eu sou bem. A gente também pode clicar na seta para a direita. E nesse caso, o bem vai dar passos largos. Ele vai andar aqueles 100 passos, né? Eu vou copiar esse aqui para a nossa próxima atribuição, que é clicar na seta para a esquerda, nesse caso. Para o bem dar passos curtos. Então, quando eu clico na seta para a esquerda, ele dá aqueles passinhos curtinhos, né? Que eu botei em 10 passos. E eu posso clicar na tecla espaço para o bem mudar de posição conforme o apito do árbitro. Então, é legal a gente dar essas instruções também para o nosso usuário que for utilizar. Então, toda vez que vocês forem criar um programinha que vocês vão mandar para a gente, é legal que vocês escrevam tudo que vocês colocaram de funcionalidade, né, para que a gente consiga brincar aí com a animação de vocês, consiga testar o joguinho que vocês criarem. Então, é sempre legal que vocês nos deem instruções. E aí, aqui em notas e créditos, como vocês criam um nome de usuário que às vezes não é o nome de vocês, é legal vocês botarem o nome e a escola, né? Então, no caso aqui, eu vou botar no meu nome, né? Laura Campos. É legal vocês botarem o nome completo de vocês. E aqui, no caso, minha universidade, na UFPB. Então, é legal que vocês deixem assim, certo? Só para a gente saber quem fez qual projeto. E aí, vocês podem simplesmente copiar esse link e mandar para a gente no WhatsApp. Ou vir aqui em copiar link e aperta aqui, já vai ser copiado. Certo? Quando eu aperto aqui, vocês podem mandar lá no WhatsApp para a gente, quando a gente mandar uma atividade para vocês. Certo, meninas? Se tiverem alguma dúvida, podem dizer aí no chat. Foi mais uma revisãozinha, né, da última aula, para caso algo não tenha ficado muito claro. E, enfim, agora eu vou passar a palavra para as meninas, para elas falarem um pouquinho do nosso assunto novo, que vai ser ministrado hoje. Thaís? Tá aí? Então, assim, Pronto. Pode compartilhar a tela com o slide? posso. Pronto, lembrando que a gente está aqui, tá, meninas? Qualquer dúvida, podem interromper, que a gente está aqui para vocês aprenderem mesmo. Então, vamos se acompanhar. Tá, deixa eu ver aqui, né? Compartilhar. Mulher, tava tomando água, por isso que eu demorei a falar. Eu vou tomar água agora, eu já volto, gente. Tá, vamos lá. Então, o nosso assunto de hoje é a introdução à lógica básica com o Scratch. Laura, ela já deu aí uma introduçãozinha, né? Uma relembrada, assim, que a gente passou na oficina passada. E agora a gente vai continuar com o assunto novo. Tá, lógica. Lógica é a técnica de encaminhar pensamentos para atingir determinado objetivo de forma rápida e eficiente, certo? Tá, que objetivo? Em que eu vou usar lógica? Essa palavra aí, ela é só relacionada à matemática
Ela é algo que eu uso no dia a dia. E aí, o que vocês acham? Estou olhando aqui para ver se eu acompanho o chat. Vocês acham que lógica é só usada na matemática? Olha, você falou que não. E você, Maria Rita, acha que lógica só é usada na matemática? Também respondeu que não, Thaís. Não. Perfeito. E vocês estão completamente certas. Porque você usa lógica em tudo na sua vida. O fato de você estar se preparando para fazer uma receita, estar seguindo passos para fazer alguma atividade durante o dia. Ah, eu vou organizar meu guarda-roupa. Ah, eu vou fazer a tarefa. Ah, eu vou tomar um remédio. Tudo isso você está fazendo passos, uma sequência de passos. E você está usando a lógica por trás para poder organizar isso. Certo? Vamos continuar aqui, senão eu passo o dia inteiro falando de lógica. Tá. Variáveis. Variável é um local reservado na memória do computador que pode armazenar qualquer valor do conjunto ou um conjunto de valores. Então, você pode chegar lá na variável, eu quero que você guarde o número 10. Ela vai dar e guardar para você. Ah, eu quero que você guarde o nome CPM. Aí a variável vai o quê? Guardar para você. Aqui a gente trouxe essa imagem que explica um pouquinho de como acontece esse processo de guardar. Então, você dá a entrada pelo teclado do seu computador ou do seu notebook. Ele vem aqui para o gabinete, que no caso que importa é o que está dentro do gabinete. E eu estou olhando para cá, porque às vezes para cá, porque eu estou usando as telas, tá? E a câmera está aqui. Mas, enfim, o que importa é o que está dentro do gabinete, né? Que é o processador, enfim. E a memória, porque é nela que a variável vai ficar guardada. Por isso que tem uma setinha apontando para a memória, que você dá a entrada pelo teclado, passa pelo seu processador, ele manda. Tô resumindo, bem resumidão agora. Passa pelo seu processador, e tem componentes lá que vão processar essa informação, que vão destinar ela para o lugar certo. E essa variável, esse A, como a gente introduziu, vai ser guardado na memória. E depois disso, quando você pedir, você fazer no código A, exiba o A. Aí volta, sai da memória, a memória manda de volta para poder exibir no seu monitor. Por isso que tem esse caminho aí de setas. Aí aqui ao lado a gente tem um textinho que sintetiza isso melhor, que no caso é assim. Para entender melhor isso, veja a imagem ao lado, como eu estava explicando a vocês. Ela mostra que ao digitar no teclado a letra A, a CPU manda isso para a memória. Na memória é onde fica esse espaço reservado que armazena um valor, sendo que em seguida esse valor é mostrado no monitor, após você pedir. Você vai lá no seu programa e exiba letra A. Aí vai processar todo o seu programa e vai exibir para você. Todo mundo entendeu o que é variável? Se ficou confuso, vocês falam, tá? Porque esses conceitos são iniciais e são bem importantes ficar com eles na mente, assim. Porque vocês vão utilizar bastante. Um pouquinho. Oi? Eu buguei um pouquinho aqui em variáveis. Tá, vamos lá. Variável é como se fosse uma gaveta. Tu não guarda peças lá nessa gaveta? Uma gaveta de armário, uma gaveta de cômoda. Pronto. A variável ela vai guardar esse valor. Eu estou falando valor, mas ele pode... Não é só número, sabe? Dependendo do que você colocar lá, do que você especificar, do que você especificar, ela vai guardar. Ela pode guardar um nome, uma frase, um número, certo? Rita? Peraí que amanhã resolveu falar bem alto dentro de casa. Só um momento. Deu
para entender, Rita? Você quer que a gente faça algum outro exemplo? Não, entendi. Agora. Então, pode pedir para repetir, viu? Não tem problema. Sim, a gente tá aqui para vocês aprenderem. Isso aí. Foi só uma pausa aqui, né? Reunião Como de se fosse casa uma de criança. gaveta de memórias, né? Assim. Ó, uma variável, ela é um espaço no seu computador que vai guardar um valor. É um espaço. É como se, tipo, o nosso guarda-roupa, por exemplo, fosse a memória, que é um móvel maior, assim, uma coisa mais geral. E a gaveta, que é um espacinho onde a gente guarda uma coisa dentro do nosso guarda-roupa, é a nossa variável. Então, por exemplo, a gente tem lá o nosso guarda-roupa, que é a memória inteira, né, do nosso computador. E a gente tem a nossa variável, que é uma gaveta do nosso guarda-roupa, que a gente vai guardar uma coisa dentro. O que é essa coisa? Pode ser um número, pode ser um nome, ou seja, eu posso botar dentro dessa variável o nome Rita. Eu posso botar dentro dessa variável o número 10. Então, o que a gente coloca dentro dessa gaveta, né, dessa variável, pode ser qualquer coisa, desde números, nomes, letras, enfim. E essa gavetinha, que é a variável, vai guardar isso dentro da memória do nosso computador. Então, fazendo uma analogia real, seria tipo, o guarda-roupa é a memória, a variável é a gaveta que vai guardar alguma coisa, a gente pode guardar na gaveta o quê? Blusa, short, meia, qualquer coisa a gente pode guardar dentro dessa gaveta, entendeu? Ah, agora entendi. Ah, que bom. Então, Letícia, tá ok? Letícia, você está entre nós. Ah, ok. Continua então. Tá, aqui a gente vai passar um pouco de como vocês vão achar isso lá no Scratch. Que o Scratch, né, como a Laura estava revisando com vocês, é dividido tudo bem direitinho em cores e nessa parte ao lado de códigos tem lá movimento, aparência, som, eventos, controles, sensores, operadores e lá específico em laranja tem variáveis. Aí no Scratch, para criar variáveis, é só essa categoria variáveis, a categoria laranja, e clique no botão criar uma variável ou criar uma lista. Veja na imagem ao lado. A gente tem aqui, ó. Criar uma variável, que a gente vai focar agora, que é criar uma lista que a gente vai ver um pouco mais na frente, tá bom? Que é uma coisa mais específica. Assim que você clica lá para criar uma variável, ele vai pedir o nome da sua variável, né? Porque você precisa desse nome para poder chamar ela no seu código. E é importante colocar para todos os atores, se você deseja utilizar essa variável, por exemplo, para ser uma contadora de pontos ou um timezinho de jogo, sabe? Ficar lá contando enquanto o joguinho tá rolando e acontece 15 segundos, para. Certo? E chegamos em operadores relacionais. Todo mundo entendeu mesmo que é variável, tá tudo ok. Porque agora a gente vai entrar em outro conceito, que é operadores relacionais, que também é bem importante para vocês poderem programar aí futuramente. Oi, Rita, Letícia, tudo ok? Certinho. Ó, aqui a gente misturou um pouco com matemática, mas não se preocupem, tá? É uma coisa assim bem simples, não é nada envolvendo equações. Então, assim como na matemática, haverá necessidade no Scratch de comparar valores. Operadores relacionais servem para comparar qualquer tipo de valor. No Scratch, os operadores relacionais são apenas 3, sendo acessados na categoria operadores. Eles vão estar lá em verde. A gente vai ter menor, maior, igual, certo? E com isso, vocês vão colocar dentro de outros blocos para poder fazer essa comparação e o código fazer determinada coisa para vocês. Está bem abstrato assim, mas a gente está mostrando apenas para vocês que existe e que vocês vão utilizar. Quando vocês forem mais para a prática, isso fica bem assim, mais tranquilo. Porque vendo abstrato fica aquele. Mas na prática é bem fácil, assim, não é nada muito assim difícil, mais um conceitozinho.
É importante saber o que é que você está mexendo. Tá. Esses operadores mostrados na ordem, o de menor igual ao maior, é possível fazer com eles comparações com variáveis ou números, como mostramos ao lado. A gente fez aqui alguns exemplos, certo? E agora a gente chegou nos operadores lógicos. A gente passou pelos relacionais, né? Que envolvem matemática, que é um conceito que vocês já tinham visto em alguma parte aí do ensino médio, ou até mesmo do fundamental, que a gente utiliza bastante. E agora a gente chegou em operadores lógicos. Além dos operadores relacionais, existem os operadores lógicos no Scratch. Os operadores lógicos também servem para comparar qualquer tipo de valor. No Scratch, os operadores lógicos também são três acessados através da categoria operadores. Porém, esses operadores lógicos, a gente utiliza mais eles para dentro de uma condicional, dentro de um laço de repetição, para poder fazer uma comparação, por exemplo, se o componente for azul e roxo, então ele vai mudar a cor para verde. Se o ator for roxo e a bola azul, então eu vou mudar o meu cenário para roxo. Entendeu? A gente usa para fazer mais ou menos essas coisas. Se o ator não for roxo, então o meu cenário vai ficar vermelho. A gente vai usando para fazer esse tipo de comparação dentro de estruturas. E aqui eu trouxe uns exemplos assim, bem abstratos para vocês. Tá? Para ficar mais claro, temos esses exemplos. Quando eu digo eu tenho um computador e um celular, ao afirmar isso, a palavra indicada indica que possuo os dois objetos. No caso, o computador e o celular. Então, o I, ele está dizendo que eu tenho os dois. Eu tenho que ter os dois para ele funcionar. Quando eu digo que eu tenho um computador ou um celular, ao afirmar isso, a palavra ou indica que eu possuo apenas um dos objetos, ou o computador ou o celular. Então, o ou eu não preciso ter os dois. Eu tendo um só, já está ok. Não é, não. Não é, eu tenho que ter os dois. E quando eu digo eu não tenho celular, ao afirmar isso, a palavra comprova que eu não tenho nada. Então, é um negócio, é um X. Eu não tenho, então, vou fazer determinada coisa. Vocês conseguiram entender operadores lógicos? Deixa eu ver aqui no chat. Gente, se não entendeu, pode falar, tá? Não se acanhe, não. Vocês entenderam, a gente repete, a gente faz analogia com a coisa do dia a dia de vocês. A gente faz qualquer coisa, mas o importante é que vocês entendam. É que a gente tem que fazer 10 vezes. A gente fica trocando aqui de explicação, uma hora vocês entendem. Deixa eu ver aqui. A Letícia falou que sim e a Maria Rita também. Então, aqui tem um exemplozinho. Como eu estava explicando antes. Que aí são possíveis fazer comparações, né, com variáveis, com números. E dentro do Scratch, a gente trouxe esse exemplo aqui, ó. Tocando em ponteiro do mouse e tocando na cor rosa, faça determinada coisa. Tocando em ponteiro do mouse ou na cor rosa, um dos dois, faça determinada coisa. Não tocando na cor rosa, faça determinada coisa. Todos esses conceitos vão ficar bem, assim, melhores para serem entendidos e utilizados quando vocês virem na prática. Aqui eu só estou passando a teoria deles para vocês entenderem o que é, para utilizar sabendo o que é, certo? Então, eu acho que aqui já acabou o slide. Deixa eu só interromper o compartilhamento. E agora a Luana ela vai puxar uma parte mais prática com vocês, tá bom? Não era pra dar o assunto de si hoje também, não? No final, se der tempo. Certo.
Pronto, eu vou dar um exemplo que utiliza alguns desses operadores. Vamos aqui criar esse projeto. E a gente já tem aqui o gatinho aqui. E para o controle, a gente vai fazer com que ele ande com a seta direita e esquerda. Eu quero que ele ande para frente quando ele estiver na direita e para trás quando eu apertar para a esquerda. Esse adiciona X é semelhante ao mova 10 passos que mostrado antes, mas a diferença é que mova 10 passos ele vai na direção, ele anda na direção que o seu personagem está apontando. Já a adicione 10 ou diminua 10, ele muda essa posição aqui do personagem. X, essa posição horizontal, se você pode ver ela mudando assim, quando eu mudo desse jeito. E Y é a posição horizontal do personagem. Então, a gente já fez o nosso gatinho se mover. Mas eu quero outro ator. Eu quero um ratinho. Aqui está ele. E eu quero que quando o gato chegar no ratinho, ele desapareça. Mas como é que eu vou saber que o rato chegou no gatinho? Você clica aqui em variáveis e a gente vai criar uma variável. Vamos chamar de posição gato, que é o local que o gato está. Agora, toda vez que o gato se mover, eu quero que ele mude a variável posição do gato para ser a posição dele no X. Então, no controle. Não. Aliás, inclusive, se vocês tiverem alguma dúvida do que eu estou falando, alguma coisa assim, aqui. Eu peço para as meninas me falarem no chat que eu não estou conseguindo olhar. Eu quero mudar a minha variável posição do gato. Para quê? A gente vai aqui em movimentos e bota posição X. Agora, como vocês podem ver, aqui a variável em cima, a posição do gato. Quando você anda, ele muda de acordo com o que o gatinho anda. Agora que isso já foi definido, a gente bota aqui eventos. Quando a bandeira verde for clicada, para ser quando for iniciada. E eu vou botar um sempre aqui, mas não preste muita atenção nele, ele vai ser explicado em outras aulas. Ele é só para que a gente constantemente fique checando se o gato chegou no se o gato chegou no ratinho. Existe um efeito chamado fantasma aqui, que eu vou botar aqui. Defina o efeito fantasma. O efeito fantasma faz os bichinhos desaparecerem aos poucos. E eu quero que o efeito fantasma mude com a posição do gato. Então, eu vou clicar a bandeirinha aqui. E vocês podem ver, quando ele finalmente chega no rato, o rato termina de desaparecer.
Mas eu não quero só isso. Eu quero que o rato diga para o gatinho que ele escapou. Então, se a gente vai usar um daqueles operadores agora, finalmente. A gente vai checar se a posição do gato é maior que. Aí a gente vai agora. Deixa eu colocar vermelho. Deixa eu mostrar aqui. Para checar qual é a posição em que eles se tocam. É quando o X é 141. Então, contanto que a posição do gato seja maior que 141, eu quero que o rato diga. Fugir. Mais sorte. Outra vez. Agora vamos clicar no verde para inicializar. E agora, quando ele finalmente chega no ratinho e o ratinho desaparece, ele diz que fugiu. Aí, você sempre pode fazer um negócio mais bonitinho, escolhendo um cenário melhor. Mas vocês entenderam como foi usado aqui o operador e a variável? Se vocês tiverem alguma dúvida, eu posso explicar melhor como foi feito. Certo, Letícia entendeu. E Maria Rita entendeu também. Esse aqui é o exemplo que eu fiz. Aí agora eu vou passar para Thaís dar o se e o se não, que são bloquinhos de controle. Thaís e Luana, vocês acham que seria mais interessante a gente já passar o conteúdo do CIO ou a gente dar um tempinho para as meninas tentarem fazer algo com essas primeiras funcionalidades? O que vocês acham? Eu acho que tem pouca coisa que você pode fazer com esses operadores de mais e de menos sem um se, entendeu? Tá bom. Porque ele precisa checar alguma coisa. Isso. Deixa eu só organizar aqui rapidinho. Uma tela inteira. Deixa eu ver aqui. Eu vou passar logo para... Meu Deus, gente. Então, eu vou passar logo para a parte prática, né? Que eu acho que é mais interessante ensinar condicional, assim, para vocês não se perderem. Então, aqui no Scratch, a gente tem uma aba chamada Control. E nela, além de ter o SPAD, né, que é bem importante para o bonequinho não estar andando rápido demais ou estar ultrapassando um comando em cima do outro, tem o repita, o sempre, o se, o repita até que são o quê? São estruturas de controle que ajudam você a programar e a fazer certos tipos de blocos que você precisa fazer um teste. Ou você precisa que repita, ou você precisa que repita até certo ponto. Então, você tem esse tipo de controle.
É aí que dá o nome a essa aba, controle. E aqui eu estou utilizando o se, que é um condicional, e o se não, também é um condicional, só que a diferença é que aqui a gente tem apenas o se, e aqui, caso o seu se for falso, você tem o se não. Porque isso aqui vai ser aplicado toda vez que o se for verdadeiro. Certo? É uma condição. Verdadeiro ou falso. Se esse se aqui for verdadeiro, então o que é que ele vai fazer? Ele vai tocar o som do gatinho, vai mover 50 passos do gatinho, vai até a borda, e quando vai até a borda, já deixei configurado para ele fazer um estilo de rotação esquerda-direita, para ele não ficar doido, subindo, descendo, certo? E deixa eu passar isso aqui para vocês entenderem melhor. Ó, cliquei, meu mouse está em cima. Ele está se mexendo porque eu estou tocando no ator com o ponteiro do meu mouse. Mas se eu fizer isso sem tocar, ó, ele não faz nada. Por que ele não faz nada? Porque aqui nesse primeiro bloco, esse primeiro aqui, eu só deixei uma condição que era verdadeiro. Se não for verdadeiro, ele não vai fazer nada. Ele vai ficar parado, ó. Não estou colocando o meu mouse em cima. Então, por isso que ele não está fazendo nada. Só que quando eu coloco o meu mouse em cima, eu estou dizendo que o se é verdadeiro, então ele está fazendo todos esses passos aí que eu programei. Até aqui tudo ok? Letícia, Rita, tudo ok até aqui? Se não entendeu, fica à vontade para falar que não entendeu. A gente explica de novo. Faço outro exemplo aqui, não há problema. Olha, você falou que tá ok. E Rita, tudo ok? Ótimo. Bom, agora que vocês já sabem o que é o se, a gente vai passar para o se e o se não. Que é esse bloco aqui. Esse bloco aqui em cima vocês esquecem. Vou para cá. Deixa eu descer. Bem melhor. Bom, aqui, né, eu troquei a tecla, botei o A aqui em cima. E dessa vez eu estou utilizando o se e o se não. Vamos entender um pouquinho do que ele está fazendo aqui. No se que a gente aprendeu no exemplo anterior, ele só funcionava quando fosse verdadeiro. Perdão. Aqui, além do se, a gente tem um se não, porque caso o se for falso, quem vai fazer alguma ação é o se não. E vice-versa. Certo? Então, vamos lá. É igual ao que estava embaixo, que eu só organizei de forma diferente. Então, toda vez que eu apertar o A, ele vai se mover. Por que ele está se movendo? Porque aqui no primeiro se eu estou dizendo o quê? Se tocar no ponteiro do mouse, ele vai ficar tocando o som miau. Se não, ele vai ficar andando e fazendo esse vai e volta. Tá? Tá o ponteiro do mouse em cima. Não sei se vocês estão escutando, mas tá saindo um somzinho de miado. Dá pra ouvir, não. Deixa eu compartilhar aqui a guia, que eu acho que dá para ouvir. E agora, vocês estão ouvindo? Tá ouvindo? Alto, né? Altíssimo. Deixa eu ver se eu consigo dar uma diminuída nele aqui. Dê melhor, hein? É meio travado agora. Ele dá uma bugadinha aí. Enfim. Vai ser assim. Tá, deixa eu botar lá. Deixa eu botar aqui por si. Isso.
Então, toda vez que eu aperto A e meu ponteiro do mouse está em cima do ator, ele mia. Quando meu ponteiro do mouse não está em cima do ator, ele fica fazendo, ó, só andando, sem fazer som nenhum. Mas assim que eu coloco meu ponteiro do mouse em cima, ele começa a miar. Então, vocês entenderam o se e o se não? Acho Se que não agora entenderam, podem dizer, tá? Porque a gente vai passar uma atividadezinha para vocês utilizarem eles. É importante que vocês tenham entendido mesmo, para, enfim, não restar nenhuma dúvida na hora de vocês fazerem as atividades. isso aí. É importante estar ciente de tudo para poder ter nenhuma dificuldade. Então, agora eu vou parar aqui o compartilhamento. Deixa eu salvar, né? Salve. Importante, gente, salvem o trabalho de vocês, tá? E, Laura, tu vai passar agora o exercício para elas? Ainda tem um tempinho. Tem um slide. Tu tá com o slide aberto aí? Ou melhor, o Luana quer mostrar algum outro exercício antes? Eu vou mostrar um exemplo do si, como pode ser usado assim com elas. Pronto. Deixa eu compartilhar aqui. Aqui é um exemplo de um labirintozinho no Scratch. Mas, apesar de já estar se movendo assim, o quadradinho, a gente quer que faça ele chegar nessa areazinha azul. Mas, para ele funcionar, a gente quer duas coisas. Que quando ele toque na corzinha preta, ele volte para a posição original. E quando ele toque na área azul, diga que ele venceu. Então, para isso, vamos pegar primeiro aqui, em eventos. Quando a bandeira verde for clicada, para inicializar tudo, a gente quer, mais uma vez, a gente bota o controle sempre, só para que ele constantemente fique checando isso, ou seja, checar se ele está tocando na cor preta ou na cor azul. Então, a gente pega aqui um si. E no sensor, a gente quer ver se ele está tocando na cor preta, ou seja, em uma dessas bordas do labirinto. E se ele estiver tocando, a gente quer que ele vá para a posição original dele, que já é essa aqui. Como vocês podem ver, é a posição que ele está agora. Mas a gente não quer só isso. A gente quer que quando ele toque a cor azul, aqui, ele diga que acabou o jogo. Então a gente vai aqui em aparência. E a gente quer que ele diga você venceu. Agora, se a gente clicar na bandeira verde aqui, a gente pode checar que quando a gente toca em qualquer borda preta, ele volta à posição inicial. E quando eu vou roubar aqui para não perder muito tempo no labirinto. Quando ele chega no azul, ele diz que o quadradinho venceu. Então, muitas coisas podem ser feitas com esses se, esses de checagem, entendeu? Que vocês, esses condicionais, no caso, somente a imaginação de vocês limita. Pode ser, assim, um labirinto, ou se eu botar aqui
Ops, vamos salvar aqui o projeto. Ou, como nesse caso, se você vê o interior aqui, somente quando a bandeira verde for clicada, somente se a tecla de espaço também estiver pressionada, começa a festa do gatinho. Então, eu clico na bandeira vermelha, mas eu não estou pressionando espaço e nada acontece. Mas se eu estiver pressionando espaço e clicar, começa a festa do gatinho. Todos esses exemplos são coisas que você pode fazer. Como também esse caranguejo, que ele é similar, exceto que no caso dele, ele é um se não, se não, no sentido de que se eu clico na bandeira vermelha, ele anda normal, fazendo a animaçãozinha de abrir e fechar as garras dele, mas se a tecla de espaço também estiver pressionada, ele anda pelo mundo. Isso são só alguns exemplos do que você pode fazer. O resto, vocês que decidem. Antes da gente passar a atividade de hoje, vocês tinham conseguido implementar a atividade na semana passada? Vocês duas? Respondam aí no chat, por favor, para a gente poder saber o que desenvolver com vocês agora. Letícia conseguiu. Tu tinha mandado lá no grupo, Letícia? Eu não lembro. Mandou no privado. Tu lembra de quem foi? Foi de algum de vocês? Eu não lembro se foi no meu. Eu acredito que não foi no meu, mas deixa eu ver. Eu realmente não lembro. Não, mas não tem problema. O importante é você ter conseguido e você conseguir mandar o de hoje também. Rita tinha conseguido fazer a atividade semana passada? Acho que não tinha conseguido toda, né, Rita? Não. Pronto, então vamos lá. Eu vou apresentar aqui uma tela para vocês do que seria a atividade de hoje. Só que, como Rita não conseguiu fazer a atividade da semana passada ainda, você vai começar pela da semana passada para depois fazer a de hoje, certo? Então, eu vou deixar aqui na tela o que é preciso implementar na atividade de hoje. Mas aí, para você, eu vou mandar o que a gente tinha feito na semana passada para você começar por lá e depois continuar com essas coisas aqui também, certo? Acho que dá tempo de fazer tudo nessa aula. Certo, Letícia mandou de Thaís. Quando terminarem assim, as atividades, é legal mandarem no grupo, porque aí todo mundo consegue dar uma olhada, assim, todas nós conseguimos ver, é bem legal, que todo mundo gosta de, enfim, de ver, né, o que vocês estão fazendo. Mas, enfim. Na semana passada, a gente tinha pedido para vocês desenvolverem uma animaçãozinha no Scratch, né? Que tinha algumas funcionalidades básicas, como era obrigatório ter uma fala, se não me engano. Se tocasse na borda, tinha que voltar. Você tinha que escolher um personagem, um cenário. Enfim, tinha algumas funcionalidades básicas naquele programa que a Letícia conseguiu desenvolver, que a Rita vai desenvolver agora. E assim que aquele programa tivesse finalizado, né, o que a gente queria era que vocês utilizassem uma das condições que foram apresentadas, ou seja, as condições se ou se não, né, aí que a gente apresentou. A gente também quer que vocês adicionem a condição de que caso o personagem toque na borda, ele mude a cor. E se ele não tocar, você muda a fantasia do personagem. Então, vocês vão estar aí trabalhando tanto com cores quanto com fantasias, certo? E com a condicional, né? Pode ser o se, pode ser o se não. Mas eu vou mandar aqui no chat o da aula passada também para a Rita conseguir desenvolver, por enquanto.
Ó, Rita, eu mandei aí o da aula passada, né? O da aula passada é bem simplesinho, é bem parecido com aquilo que eu fiz lá no começo da aula, que é só uma animação super básica. Então, você basicamente vai ter que escolher um personagem daquela forma que eu mostrei. Você pode escolher qualquer personagem aí com a sua criatividade. Você vai também precisar escolher um cenário. Então, são as duas coisas básicas. Você precisa ter um personagem e um cenário. Nesse personagem, você precisa adicionar um bloco de fala, né? Quando alguma coisa for apertada. Então, você vai colocar aquele diga, aí você vai escrever alguma coisa por tantos segundos. Então, é preciso ter isso. É preciso ter um movimento também. Então, aqueles passos que eu mostrei no começo da aula também precisam ser implementados no personagem. Ele também precisa ter um comando de inicialização pelo teclado, ou seja, você pode colocar que quando ele tocar na tecla espaço, por exemplo, ele vai dizer eu me chamo, sei lá, Ben. Ou quando ele teclar na seta para a direita, ele vai mover 10 passos ou 100 passos. E se encostar na borda, ele volta. Então tem que ter essas funcionalidades, são bem básicas. E aí você pode ir fazendo isso por enquanto, quando você finalizar essa primeira parte, você acrescenta isso da aula de hoje, certo? Mas se tiver qualquer dúvida, se não ficou claro, se quiser que a gente vá lhe ajudando, pode dizer que a gente ainda tem aqui meia hora de aula, né? Então, dá tranquilo para a gente ajudar, tanto Rita quanto Letícia, certo? Se qualquer um de vocês tiver dificuldade, podem chamar que a gente faz aqui com vocês. Meninas, Luana e Thaís, vocês têm mais alguma observação, alguma coisa? Não, eu acho que é isso, Laura. A gente fica aqui aguardando elas. Qualquer coisa, é só chamar. Então é isso.
Tá dando certo, meninas? Vocês estão conseguindo mexer direitinho no Scratch para fazer as atividades? Tô conseguindo, mas. Peraí. Pronto, se der algum problema aí, pode chamar, viu? Se tiver vergonha de chamar aqui, pode falar no WhatsApp. Eu estou aproveitando para enviar o registro dos sentimentos de hoje, tá? Aqui no chat. Lembrando que é anônimo, então é importante que vocês deixem a visão de vocês sobre hoje, para a gente poder sempre estar melhorando nossas oficinas. Então, vou mandar aqui já para deixar salvo no chat. Então, não esqueçam de responder esse formulário.
Rita, você está conseguindo fazer direitinho os exercícios? Ainda não, fica travando demais no celular. Você conseguiu colocar para a versão de computador? Não. Tu poderia mostrar aí, Thaís? Tu que tem Android? Tu tá mutado. Ô, mulher, eu falei que sim. Eu pedi para tu parar de compartilhar para mim ver aqui. Tá. Acho que talvez esteja travando porque tá na versão normal, Rita. Se botar na versão de computador, acho que melhora. Ó, Rita, é assim, eu estou aqui no meu navegador, vou abrir uma nova guia, né? Deixa eu procurar aqui o Scratch. Ah, meu Deus. Scratch. Deixa eu clicar aqui. Aí tá aparecendo assim, né? Então, como é que eu faço para deixar a versão para computador? Eu venho nesses três pontinhos aqui. Geralmente fica do lado essas opções. Aí eu clico em para computador ou versão para desktop. Aí aparece aqui, fica melhor para você estar mexendo. Tá, vou tentar fazer aqui. Tá? Qualquer coisa tu fala, tá? Deixa eu voltar lá. A gente vai ficar disponível lá no WhatsApp, porque a gente tem que entrar numa reunião agora, né, de programas. Então, e agora já vão dar 4 horas, né? Acho que são 13, 15, 59. Mas a gente vai ficar lá disponível, tá, Rita? Então, qualquer dificuldade que você tiver, né? Você tinha dito que talvez quisesse marcar uma chamada e tal, pode chamar que a gente marca. Amanhã vai ser mais tranquilo e tal os horários, então se você quiser a gente marca assim um horário à tarde para te ajudar melhor. Certo. Tá. Viu? Aí responde só o registro de sentimentos que eu vou colocar no chat, não sei se você respondeu. Tu já viu, Thaís, se elas responderam as duas? Só que respondeu foi uma, a outra acho que ainda não respondeu. Rita, tu já respondesse a avaliação dos sentimentos que está aqui no Forms? Não, vou responder agora, tá? Peraí. Foi porque eu tava tentando fazer o login lá do negócio, aí fiquei. Tranquila. Tem como mandar de novo? Tá entrando não aqui não. Deu certo?
Laura, eu vou interromper a gravação, tá? Tá certo, amiga, tranquilo. Já